Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 4 razões porque Elias não é uma das duas testemunhas do Apocalipse. Como provar que Elias não será uma das duas testemunhas do Apocalipse, como alguns pensam. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar um checkmate definitivo, onde não deixará margem para questionamento, onde na própria Bíblia vamos ver que Elias não será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Então assista até o final e chegaremos juntos à conclusão sobre essa crença, sobre esse pensamento de alguns. A Bíblia nos mostra, em Apocalipse capítulo 11, que na grande tribulação se levantará duas testemunhas, duas pessoas que vai pregar contra o anticristo e será uma ameaça para eles. E depois de um tempo, os dois serão mortos e ressuscitarão na vista de todos. Alguns, até bons teólogos por aí, supõem que Elias será uma das duas testemunhas pelo fato dele não ter morrido. Elias não morreu. Ele foi tomado para o céu sem morrer. E a Bíblia diz que a morte veio como consequência do pecado. A prova que o homem é pecador é a morte. Romanos 5,12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então vemos que a consequência do pecado é a morte, e todos os homens passarão pela morte. E Elias não passou. Então esses que defendem que Elias será uma das testemunhas, dizem que Elias virá para morrer. Vamos ao primeiro argumento. Se for por isso, Enoque deveria ser a outra testemunha, porque ele também não morreu. Os que defendem a posição de que Elias será uma das duas testemunhas, dizem que Elias virá para morrer. Conforme Apocalipse 11 e verso 7, lá diz que as duas testemunhas vão morrer. Nesse caso, Elias passaria pela morte para cumprir o que diz a Bíblia. Segundo argumento, Elias não pode mais morrer. Esse aqui eu considero o checkmate. É a carta na manga mesmo, para acabar de vez com o argumento daqueles que acham que Elias virá morrer. Veja bem, Elias não pode mais morrer. Por quê? Porque ele está com o corpo transformado, glorificado e imortal. A Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Da mesma forma, os vivos. No arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos subirão com corpos transformados e imortais num abrir e fechar de olhos. Este corpo pecador que nós temos não pode entrar no céu. Então Elias não pode mais morrer. Porque a pessoa, quando vai para o céu, ela vai com o corpo imortal. O corpo glorificado é um corpo que não pode mais morrer. Então, como que Elias está no céu, com o corpo glorificado e imortal, e ele volta aqui com que corpo que Elias vai voltar? Será que ele vai voltar para o corpo terreno, igual ao nosso? Um corpo mortal que adoece, semelhante ao nosso? Não pode, não.
Quem vai para o céu é com o corpo glorificado. Elias está lá com este corpo. Da mesma forma, Enoque também está no céu com este corpo transformado. Agora, o terceiro argumento, este argumento que Elias terá que voltar à terra para morrer, não tem fundamento bíblico. Não existe regra sem exceção. Mas Deus pode pôr exceção à regra. A Bíblia diz que todos têm que morrer, porque a morte é a consequência do pecado, mas no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos subirão para o céu sem morrer e terão seus corpos transformados imediatamente antes de chegar no céu. Vamos ler duas passagens aqui que dá para bater o martelo. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, o que ficarmos vivos, veja bem, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas com que corpo que o salvo subirá para o céu, aquele que estiver vivo? A resposta é em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Veja de volta na sua tela. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer. A palavra dormir no Senhor, a Bíblia a dirige apenas para salvos. A Bíblia nunca diz que um perdido está dormindo no Senhor. Toda vez que você achar na Bíblia dormir, se refere a salvo. Então nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. No momento será transformado. É no abrir e fechar de olhos, o salvo vivo terá o corpo transformado. Assim que chegar no céu, já entrará com o corpo transformado, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós os vivos. Os vivos também terão um corpo incorruptível. Se Elias está no céu com um corpo incorruptível, como que ele iria voltar à terra para morrer? Não morre mais. Já deu para bater o martelo. Agora o quarto argumento. O Elias de Malaquias 4 verso 5, não é Elias, mas João Batista, que viria no mesmo poder e virtude de Elias. Veja que diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Novo Testamento revela que esta profecia se cumpriu em João Batista. João Batista, em Lucas 1, verso 17, lá diz: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Esse é outro argumento que alguns dizem, que João Batista é Elias. Então aqui, nesse argumento, cairá por terra que não é. Este versículo afirma que João Batista veio na virtude e no poder de Elias. As duas testemunhas terão poderes semelhantes ao de Moisés e Elias. Terão o mesmo poder. Veja que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Isso se refere a poder. Baseando nessas passagens, alguns até chegam a dizer que João Batista era Elias, mas o próprio João Batista afirmou não ser Elias. Quando perguntaram para ele se ele era Elias, ele disse: não sou. João 1 e verso 21.
Então, Elias aqui mais uma vez está provado que não será uma das duas testemunhas. Na grande tribulação, as duas testemunhas terão o mesmo poder de Elias, o mesmo poder de Moisés, mas não diz que será Elias. Essas teorias acerca de Elias, que João Batista foi a reencarnação de Elias, que Elias será uma das duas testemunhas, são suposições porque não existe argumentos bíblicos para isso. São textos mal interpretados. São apenas interpretações equivocadas. A Bíblia não prova nada. Pelo contrário, a Bíblia prova o contrário. Então eu creio que deu para dar um checkmate e bater o martelo, que Elias não pode ser uma das duas testemunhas. É isso aí. Se ele tivesse que ser para morrer, Enoque também teria que voltar, porque Enoque não morreu. É isso aí então. Se gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.